Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Serei breve aqui porque hoje a intenção é a gente dar uma analisada em um debate que houve entre o Paulo Cogos e o Renato 38ão. Eu assisti esse debate, não completo, né? Vi um corte aqui, vou procurar ele completo depois. E foi a pedido de vocês, muita gente me recomendando. Olha, vê o 38ão, esse cara é muito inteligente, esse cara fala muita coisa com lógica. E eu não conhecia, né? Então fui ver aqui quem era essa pessoa, gostei muito de muitas das narrativas dele. Uma pessoa realmente muito inteligente, diferenciada, desperto. Então, por conta dele eu vi aqui esse corte e realmente gostei. Por isso que eu digo, esse canal é feito por vocês mesmos, meus irmãos. Eu vou colocar aí a primeira fala dele, certo? E em seguida a gente volta para comentar. Tenho certeza que quem não conhece também deve aprovar muitas das coisas que ele vai dizer aqui. Para mim, só verdades. Vamos ver. Tem uns isentões aí dizendo que ele não foi nem o melhor nem o pior presidente. Minha pica, certo? Em cima do muro é do diabo, certo? Não fazer nada quando você tem uma missão divina é servir ao diabo. Bolsonaro sabia que ele não era um presidente normal. Que a última chance de ter uma eleição de limpeza foi em 2018. A última eleição verdadeira, que podia mudar alguma coisa na história do Brasil, em 2018. Ele sabia disso, ele sabia que tinha uma missão divina, ele afirmou isso, ele sabia que se Lula fosse solto, ele seria candidato, se fosse candidato, ele venceria. Ele falou isso várias vezes. Bolsonaro falou várias vezes que é o executivo que determina a pauta, porque o executivo é o dono do caixa. Ele afirmou isso mais de 20 vezes. Ele fez o quê? Ele aprovou o quê? Ele aprovou uma reforma do INSS dilmista, certo? Fez a família de Guedes ficar rica, os amigos de Guedes ficar ricos. A pauta globalista avançou mais com Bolsonaro do que com Dilma e Lula juntos. A pauta feminista avançou mais com Bolsonaro do que com Dilma. Dilma nunca me desarmou. Dilma nunca reduziu o número de armas que eu posso ter no Senarme. Bolsonaro reduziu a metade o número de armas que eu posso ter. Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro não tinha inteligência, ele não podia entrar na internet e ler um artigo de Moro. Ele não sabia que Santos Cruz era um desarmamentista. Ele não sabia que Vilas Boas era um desarmamentista. Bolsonaro, concorda, ele não tinha inteligência. Você é uma média de que você anda. Se você andar com puta, você vai achar ser puta normal. Se sua mãe for puta, você vai dizer, não, isso é minha mãe, né? Isso não é como minha mãe, né? Se você andar com viado, com quem cheira cocaína, não, todo mundo cheira cocaína, né? Ele escolheu andar com quem? O Entraub teve um grito de glória, deu uma de homem lá no negócio que vazou. Como é o nome do professor lá? Agora, ele mandou pra fuder. Tinha um outro cara que dava um grito de glória. E esses vazamentos recentes mostram como esses altos oficiais consideravam esses loucos e idiotas, né? Pra fazer uma limpeza no país, pra ter inteligência, pra ter poder, pra ele ter governado, o que ele tinha que fazer era se cercar de pessoas que estivessem dispostas a tudo. Lamarca tinha filho pequeno, não é isso? Mandou pra Cuba. Bolsonaro podia ter levado a família dele para os Estados Unidos e nunca mais voltado. Se ele, de fato, não reconhecesse a eleição como verdadeira, ele voltaria para o Brasil? Se ele, de fato, considerasse que esse país é uma ditadura de exceção, por que ele voltaria ao Brasil? Porque tem medo. Das duas, uma. É isso que eu estou dizendo. Eu não sei se ele é um covarde absoluto ou se ele é um traidor absoluto. Das duas, uma. Eu não sei. Como você falou, é muito difícil você avaliar, ninguém está no coração de outra pessoa. Mas se ele não for um traidor absoluto, ele é um covarde absoluto. Das duas, uma. Porque ou ele considera que esse país é uma ditadura, e mesmo assim ele vem aqui se submeter e ser um agente pacificador e neutralizador dessa ditadura, ou ele não considera e é um mentiroso, não é isso que ele diz que a eleição era mentira e tal, e ele acha que é verdadeira, né? Das duas, uma. Ou ele é o maior traidor dos 500 anos, ou ele é o maior covarde dos 500 anos. Pode ser os dois também, mas aí já é mais difícil de avaliar. Voltando, ele prometeu arma, reduziu as armas à metade. Ele prometeu desaparelhamento, só colocou esquerdista. Ele prometeu combater a corrupção. Nunca houve mais corrupção. Nunca houve mais aumento da base monetária. O Covidão, por ano, foi muito maior do que o mensalão. O mensalão foi maior porque durou mais anos, não é isso? A roubalheira do Covidão foi pequena ou foi grande? Nunca houve mais gasto sem licitação nesse país. O que ele fez para evitar isso? Bolsonaro colocou quantos anticomunistas em tribunais superiores? Zero. Zero. Quantos ministros anticomunistas que limparam, botaram vagabundo para fora? Ele demitiu quantas pessoas? Ele suspendeu, auditou quantos concursos? Até o cara da Argentina lá, o merda de um cara tipo um PSDB, auditou, suspendeu milhares de concursos. Bolsonaro colocou quantos vagabundos para fora da máquina? Zero. Zero. Ele não fez absolutamente nada do que ele tinha prometido. Ele disse que governou para todo o Brasil, ele governou para os inimigos dele. O professor Olavo que tem razão, né? Que a tática que nunca erra é você falar calmo e agir impiedoso. Ele falava, fazia bravata e na hora H ia lá beijar e tomar vinho com o Toffoli e fazer o que o Toffoli mandava, né? O que é que eu vou dizer aqui, família? Resumiu os últimos anos do nosso canal.
Dia e noite eu vinha fazendo críticas ao governo justamente por ver o tempo todo o cara baixando as calças. Fui criticado, fui chamado de new esquerda, nova esquerda, isso e aquilo, né? E o que eu falava era isso: olha, meus irmãos, do jeito que ele tá fazendo aí, aquela previsão da própria rede podre de televisão que o PT demoraria pelo menos 10 anos, no mínimo, né, sendo otimista, para conseguir eleger os seus políticos em cargos importantes no Brasil, prefeito, governador e presidente, pelo menos 10 anos. E o Bolsonaro conseguiu, com a fraqueza dele, com a conivência, vendo tudo que o sistema estava fazendo, ele conseguiu adiantar esses 10 anos. Não era pra gente estar passando por isso que estamos passando agora, foi pela covardia dele. Agora o Paulo Cogos vai fazer também um contraponto que eu tenho pensado muito, inclusive tenho me martirizado por isso, porque realmente o que o Cogos vai falar aqui tem muita lógica também. Então eu quero que você preste atenção e em seguida a gente volta para comentar. Então essa frase que você citou do Olavo, que é uma excelente frase, se nós aplicarmos essa mesma frase estoicamente, mais ou menos como Zenão de Sítio nos ensina, nós vamos ouvir, nós vamos avaliar a situação, nós vamos estudar a situação a fundo e vamos agir como nós devemos agir depois de ter juntado, feito confluir todas as forças a nosso favor. Então, o meu ponto é, você não está errado em muitas críticas que você fez ao Bolsonaro, ele realmente aprovou leis feministas, ele realmente cometeu um erro brutal de colocar o globalista Paulo Guedes na economia, um sujeito que eu nunca vou cansar de criticar, um sujeito que expandiu a base monetária para fazer valorizar as suas offshore, ao mesmo tempo que aprovou o auxílio emergencial que destruiu a capacidade da recuperação da indústria brasileira atingida pela ditadura sanitária. Ele se cercou de melancias, militares comunistas traidores da pátria, ele colocou um bando de sujeito falso direitista no STF, não estou negando isso. O meu ponto, Renato, é você falar as coisas que você está falando no atual momento histórico é estratégico? Existe alguma alternativa ao Bolsonaro? Existe alguém com o mesmo capital político capaz de fazer frente à esquerda numa próxima eleição? A esquerda tem, a direita tem alguma alternativa a isso? Não, não tem. Então, é como se nós estivéssemos numa guerra e nós tivéssemos ali um capitão de artilharia, que é o caso do Bolsonaro, que errou vários tiros, que colocou gente ruim nas peças dos canhões. E o que nós vamos fazer agora? Abdicar da artilharia em plena batalha? Infelizmente, esse é o artilheiro que nós temos. Nós não podemos abdicar dessas peças de artilharia. O que nós podemos fazer é apontar objetivamente quais foram os erros de cálculo cometidos por esse artilheiro e continuar mandando fogo no inimigo, mesmo com um artilheiro imperfeito. E se alguma hora surgir algum artilheiro melhor, essa hora vai chegar e a hora de criticar o Bolsonaro vai chegar. Agora, você fez uma comparação, por exemplo, com o Bukele em El Salvador. O Bukele realmente foi muito corajoso, foi muito perspicaz, foi muito pertinente, muito firme. Só elogios a Bukele. Porém, qual é o interesse que a nova ordem mundial, que as elites têm imediato em El Salvador? Muito pouco. Se você comparar com aquilo que a nova ordem mundial sempre fez no Brasil, de instalar as esquerdas, a inteligência tcheca atuando no Brasil, o Clube de Roma atuando no Brasil, os interesses nos minérios, os interesses nos nossos recursos hídricos, o fato do Brasil ser um país continental, com uma população enorme, é claro que eles estão muito mais infiltrados aqui, e ainda considerando o tamanho do país, era muito mais difícil fazer alguma coisa no Brasil, era muito mais difícil para o Bolsonaro do que para o Bukele em El Salvador. Então, é uma comparação que não está levando em conta a realidade dos dois países. Agora, o que eu diria para você é o seguinte, o grande culpado nessa história toda é o Exército Brasileiro, a mesma instituição apodrecida que pariu o Lamarca que você citou. Só que o Lamarca, apesar da esquerda ter várias vertentes, ele nunca foi xingado pela esquerda. A esquerda deixa as críticas para a hora certa. E nós da direita estamos cometendo o erro de nos criticarmos perante o inimigo, nos deslegitimando perante o inimigo, no momento em que nós precisávamos de massa e coesão. E se você for apontar os erros específicos do Bolsonaro, eu te dou todo o apoio. Mas deslegitimá-lo no momento em que não existe alternativa politicamente viável no curto prazo, não faz sentido. A culpa, como eu disse, é do Exército Brasileiro. E o Bolsonaro cometeu o mesmo erro que qualquer tiozão do Zap, na porta do quartel em dezembro de 2022. Ele confiou nessa instituição de traidores da pátria comandada por melancias. Realmente, o Bolsonaro errou feio ali, de não ouvir o Olavo de Carvalho, de não se cercar de libertários, de anarcocapitalistas, de conservadores, de verdade, de cristãos, se cercou de um bando de generalzinho lixo igual o Santos Cruz,
igual o General Ramos, igual o Vilas Boas. E esse é um erro que tá difícil da direita se desvencilhar. Eu até digo que foi importante as pessoas irem para a porta do quartel, porque agora nós podemos dizer, os civis fizeram a sua parte, e nós podemos apontar o dedo na cara desses prevaricadores de farda, que é o Exército Brasileiro, que ainda por cima se voltou contra o povo. Agora nós podemos facilmente colocar a devida culpa moral nas Forças Armadas, porque eles não atenderam às demandas do povo. E o Bolsonaro, apesar dele ter sido presidente, com todos os seus defeitos, ele era mais um homem do povo. Mais um homem amedrontado, mais um homem perseguido, com todos os seus problemas morais que qualquer um de nós pecadores tem, que confiou no Exército. Ele também fez as solicitações dele e não foi atendido. Agora, olha para a história do Brasil, Renato. Me fala um governante do Brasil que tenha sido melhor que o Bolsonaro. Não estou falando que o Bolsonaro foi bom, é que realmente nós estamos mal historicamente. Mas me fala um que foi melhor. Eu diria Matias de Albuquerque, que combateu os holandeses, Mendes Sá, que combateu os invasores franceses, talvez o Carlos Luz e o Café Filho ali tentando impedir a tomada de poder pelos comunistas. Só. Então, historicamente, o Bolsonaro, apesar de todos os erros, permitiu uma janela onde nós fomos livres para expressar ideias de direita, onde nós fomos relativamente livres para acumular armas e munições, mesmo ele tendo reduzido o limite, ele facilitou o acesso, facilitou a emissão de CACs, foi uma janela importante. E se fosse qualquer outra pessoa no lugar dele durante a ditadura sanitária, eu queria ver onde é que nós estaríamos. O próprio Trump foi muito mais ditatorial e impôs muito mais medidas restritivas do que qualquer aliado do Bolsonaro aqui. Então, tudo bem. Não estou discutindo os erros que ele cometeu. Bom, você ouviu nesse momento os dois argumentos e, sinceramente, meus irmãos, não sendo fanboy, se você for uma pessoa justa, você vai dizer que o ponto com certeza foi pro Renato 38. Os argumentos do Cogos, embora tenha alguma razão, são muito mais fracos, né? Muito mais superficiais do que o do 38, simplesmente porque ele tá com a razão. Quando ele fala aí que não, ele facilitou a vida dos CACs, foi tudo feito temporariamente. Nada feito através de lei, nada que fosse durável. Uma coisa que ele fez mesmo para dizer, ó, tô fazendo, né? Mas tudo temporário. Tanto é que o Lula chegou e disse, não, não é mais não, assim acabou. Não precisou de grande esforço. Então foi tudo uma máscara. Ele foi altamente covarde. Agora, o ponto que é a única razão que eu dou ao Cogos nesse argumento dele é o fato da situação terrível que, apesar de tudo que o Bolsonaro fez, ele ainda é o único, né, que tem capacidade, talvez, de enfrentar o Lula. O que pode ser, de vez, a desgraça do Brasil também. Então, meus irmãos, é uma coisa que a gente fica a cabeça inchada, literalmente. A gente fica a cabeçona do tamanho do mundo. Porque, cara, de um lado, você sabe que esse cara não é o que o Brasil precisa. Tá longe disso, é um cara covarde. Ao mesmo tempo, você sabe que melhor do que ele não tem ninguém. É como se você tivesse uma arma falhando. Você só tem ela pra se defender. Ela falha, cara. Você vai disparar, ela vai travar, ela vai pinar. E aí? Vai arriscar se defender com ela, arriscada a estourar na sua própria mão, mas pelo menos ainda dispara de vez em quando, ou vai jogar a única arma que tem e ficar desarmado. É mais ou menos isso a lógica. Inclusive, lembre-se que tá rolando aí a promoção Faca no Zoiudo. Você pode ganhar se você comprar um dos nossos produtos, apoiar a nossa luta aqui. Apenas R$10, você vai participar aí da nossa promoção gratuitamente. Você compra o produto e ganha o direito de participar gratuitamente a partir de R$10 do nosso sorteio de R$10.000, tá certo? Você pode com R$10 ganhar R$10.000. O nosso irmão que participou do Selo Pikachu com R$5, apenas R$5, comprou um só e ganhou R$5.000. Então você pode ser esse cara, além de concorrer ao meu Colt. O Colt é aquela arma que eu uso nas caçadas. Então participa lá no Instagram e Telegram, tem logo o link para você participar, tá certo? Então vamos continuar aqui vendo a parte final, né? A tacada final aqui do 38. E eu recomendo já que você assista completo lá no canal deles, tá certo? Vamos ver juntos aqui. Respondendo a sua questão, se você for analisar as políticas institucionais e os índices macro, todos os presidentes foram melhores. Dilma foi melhor do que Bolsonaro. Dilma, em média, teve um PIB superior ao Bolsonaro, teve um aumento da base monetária menor do que o de Bolsonaro. Qualquer presidente, até Sarney, foi superior às instituições a Bolsonaro. Sarney não desarmou a população, Dilma não desarmou a população, Bolsonaro desarmou a população. Bolsonaro garantiu que nunca mais haverá uma eleição nesse país. Vocês confiam nessas urnas inauditáveis?
Vocês acham que vai ter alguma eleição no futuro? Eu discordo dos 3 principais argumentos do Cogos. Paulo Cogos tem muito mais formação lógica, teológica e tudo mais do que eu, mas a questão aqui não é de teoria, é de fato. Há uma falsa dicotomia. Bolsonaro não é de direita. Não houve nenhuma medida de Bolsonaro de direita. Você dizer, ele fez o que o tio do Zap faria. Beleza, é verdade. Mas ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele escolheu o comando do exército, bicho. Ele deu poder total aos melancias, os merdas. A Espanha, há 300 anos, desde o texto espanhol, diz o seguinte: quando um exército de leões é comandado por uma cadela, eles lutam como cadelas. Se um exército de cadelas for liderado por um leão, eles lutam como leões, não é isso? A tropa é o reflexo do comando. Qualquer pessoa sabe disso no interior. O sargento, o cabo, o soldado, eles, dependendo, você mudou o oficial de dia, vai mudar completamente o comportamento da tropa. É mentira o que eu estou dizendo? Bolsonaro deu poder total àqueles que mamaram durante 20, 30 anos e publicamente defendiam o desarmamentismo com Vilas Boas. O que você esperava depois disso? Ele, eu recebi informações erradas. Porra, se no gabinete de transição você estava indicando gente do filiado ao PSOL, porra, o que você esperava receber? Você esperava receber que tipo de inteligência? Nomeando Moro? Moro, ministro da Justiça, um desarmamentista declarado, um totalitarista declarado. Pelo amor de Deus. Ele chegou lá para pedir o cargo a Bolsonaro com as 10 medidas nazi, Castro, fascistas, com medidas que foram criadas e defendidas por Stalin, Hitler e Fidel Castro, não é isso? Porra, como é que o cara coloca um cara desse no ministro da Justiça? Que espécie de inteligência ele recebia? Que espécie se você é uma média com quem você anda e você se cerca de vagabundo de melancia, você vai ser o quê? Você vai se comportar como? Eu acredito, sinceramente, que Bolsonaro, na hora de dormir, agora não, agora eu duvido que ele se ache homem. Não é possível que a essa altura do campeonato ele ache que as eleições foram legítimas e que é hora de pacificação. Eu acredito, sinceramente, que ele só está no Brasil para garantir que a impunidade dos filhos dele paga pela submissão dele. Não é isso? É a única explicação. Porque se ele realmente acreditasse que as eleições são inauditáveis e não foram honestas, ele tinha que sair do país, tirar a família dele do país e se dedicar a denunciar os crimes da ditadura. Não. Ele serviu durante 4 anos de agente de vaselina do PT e continua hoje. Ele foi à televisão pedir pacificação, submissão, defender que a MP do PT fosse aprovada, bicho. Ele veio aqui se comportar como uma cadela, colocando a barriga para cima e pedindo que as pessoas que agora está na hora de ajudar o PT. Essa é a função, é isso, direita? É essa a esperança de vocês? Acabou a eleição, porra! Acabou essa estado de exceção. Nunca mais haverá eleição no Brasil devido à cadela. Acabou! Nunca mais vai ter eleição. Vocês acham que vai ter eleição? Vai chegar alguém decente e ganhar a eleição? Eles são donos dos partidos, eles contam os votos, eles escolhem quem pode ser candidato, e se você ganhar a eleição, ele vai dizer que não valeu. Não aconteceu agora dezenas de casos de gente que não cometeu crime nenhum e teve mandato cassado? Nunca mais haverá eleição, e nunca mais haverá eleição devido à covardia ou à traição integral de Bolsonaro. Não é que ele errou. Errou é quando você faz uma coisa errada dentro de uma lógica. Todos os atos do governo, desde o gabinete de transição, foram de total submissão ao movimento esquerdista. Quando eu me refiro ao PT, aqui não é o partido PT, é o movimento esquerdista em geral, é PSOL, PCdoB. Ele nomeou pessoas ligadas intimamente a todos esses grupos. É isso que é errado. Ele não chegou e atirou e errou os alvos. Ele atirou em nós, ele acertou. Precisamente, o governo Bolsonaro, em qualquer medida macro-institucional, foi inferior a Dilma, a Lula, a todos os presidentes da nossa época, tempo de vida. Você perguntou qual o presidente melhor que Bolsonaro? Temer. Para quem viveu um pouco mais, Itamar, que estabilizou a economia, né? Ainda teve escândalo com mulher, pelo menos não tinha viadagem no meio, né? Não ficava beijando os caras do STF que ele ajudou a combater, né? Eu responderia, em nosso tempo de vida, todos, até Collor, fazendo as pessoas se matarem com confisco de poupança, em termos institucionais, não foi pior do que Bolsonaro. Eu não sei se vocês perceberam aí, né? O mais engraçado é a cara do Cogos, né? Ouvindo só verdades ali, vai dizer o quê? Porque, na final de contas, o Cogos defende o Bolsonaro, essa direita canhota que tá aí, por conta que ele enxerga, como eu tenho enxergado também, que não há nada melhor do que isso nesse momento. É uma situação de trevas no Brasil, por isso é que eu quero me mudar. Eu não vejo esperança nesse cenário que está aí, pelo menos não nas próximas gerações, e a tendência é piorar. Ao mesmo tempo, você também vê a indignação nas palavras do 38ão,
porque segundo eu vi comentários de vocês mesmo, meus irmãos, eu ainda não conheço bem a pessoa, né, mas vou conhecer, um cara muito inteligente. Parece que ele trabalhava também na área, ou trabalha, né, parece que ele é um policial, alguma coisa assim de segurança, né? Então você vê a indignação dessas pessoas. Por quê? Porque colocaram muita fé no Bolsonaro, achava que muita coisa ia ser feita. Só que eu, meus irmãos, tive a coragem, assim como outros canais aqui, que eu até achava que fazia só o meu termo, mas teve a coragem também, né, de chegar e dizer, olha, esse cara não vai fazer nada do que a gente esperava, do que o Brasil precisa, porque ele já foi lá se reunir com os Rockefeller, né, os representantes dos Rockefeller. Eu mostrei esse vídeo aqui milhares de vezes, durante inclusive a campanha. E foi uma coisa muito ruim para o Brasil, meus irmãos, uma análise geral que eu faço assim, por conta que criou uma falsa esperança, né, criou um falso mito de verdade. Literalmente nós criamos de novo o bezerro de ouro. Olha, esse é o cara, esse é o salvador. Até hoje tem pessoas que brigam, né, que se intrigam por causa do Bolsonaro. Então é uma coisa terrível, meus irmãos. Eu não sei, sinceramente, o que é que esperar, né, principalmente em questões de políticas. Eu acho que o melhor a fazer é você, né, melhorar a sua saúde o máximo possível, tá bem de saúde, tá bem fisicamente, mentalmente, descanse bastante e pense em outros lugares onde você poderia sobreviver. Não é nada de fim de mundo, nada para se salvar do Armagedon, já disse isso aqui e repito. Se você assiste um bando de psicopata que marca data pro fim do mundo, eu não faço parte disso, não compactuo com essa ideia, acho até uma heresia. Só quem sabe esse dia é o próprio Deus. O que eu tô falando é, enquanto essa data não chega, tem lugares que serão melhores do que outros. Eu acho que o Brasil, por ter as riquezas que tem, por estar totalmente na mão de entreguistas e na mão de pilantras, essas duas coisas aí no poder, né, e se revezando, eu acredito que por ter tantos recursos naturais, vai ser um alvo fácil e vai tornar a vida do cidadão aqui um verdadeiro inferno. Então é isso que eu tenho pensado e por isso é que eu tenho esse sonho de me mudar, tá certo? Então compartilho com vocês, é um sincericídio isso aqui que eu tô fazendo. As pessoas gostam de ouvir mentiras, falsas esperanças, como eu vejo aí, políticos até que eu mostro aqui, gente boa até, mas mantendo essas narrativas, né? O cara chega e tem um sincericídio, de repente diz, olha, esse é o ponto, aí depois volta, não, mas não é bem assim, tá certo? Ainda dá, ele sabe que do jeito que tá não dá, né? É preciso as pessoas entenderem muita coisa, sair da idolatria. Enfim, meus irmãos, participa lá da Faca nos Olhudos, você pode ganhar 10 mil. Se você for o cara que mais comprar nosso produto, ganha direto, né? Sem sorteio, ganha o nosso Colt, né? Uma arma de airgun, que serve inclusive para caça, né? Você pode até usar para defender a sua casa por enquanto, né? Já que logo também eles pretendem banir esse tipo de arma, tá certo? Já tá na mira deles, né? As airgun também, para tirar de circulação. Participe da promoção, 10 contos só, você vai pagar um pastel e uma tubaína para nós e vai ajudar o canal e vai concorrer aí, quem sabe não é você, né, meu irmão? 10 mil dá para você partir daqui rapidinho. Então participa, meus irmãos, quem sabe não tá destinado a você. Link aí no primeiro comentário fixado, se não tiver nesse vídeo, tá no vídeo anterior. Lá no Instagram e no Telegram você consegue comprar o nosso produto. Fique com Deus, um abraço e fui!